Pessoal, dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas trabalhando pela internet enquanto eu viajo pelo mundo. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender exatamente como que eu faço isso? Então clica no link na descrição que eu vou te ensinar. Quer aprender como que eu faço para viajar pelo mundo e ganhar mais de 100 mil reais por mês precisando apenas de um computador ou celular e de uma conexão com a internet? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço isso. Falando tanto em identidade de times no Brasil, são poucos. O Arsenal tinha uma identidade. Não ganhava muitas taças, mas estava sempre entre os quatro, jogava sempre a Champions League. Já era uma coisa. E agora caiu muito o time inglês. Apresentar um pouco mais este novo reforço do Flamengo. Léo Pereira tem 23 anos. Ele chegou ao Furacão com 16. Disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2013. Ele estreou profissionalmente no mesmo ano, 2013, no Campeonato Estadual. Em 2016 foi para o Náutico. Em 2016, no finzinho do ano, assinou contrato de empréstimo com o Orlando City. Disputou 10 jogos na Liga Norte-Americana, a principal, a MLS. Em 2018, retornou ao Atlético Paranaense. Fez 41 jogos, 6 gols marcados, campeão da Copa Sul-Americana, campeão estadual. No ano passado, ele fez 47 jogos, marcou 3 gols, campeão da Copa do Brasil. E agora foi comprado pelo Flamengo por 27 milhões de reais. É um jogador com potencial de seleção brasileira. E como a gente falava, aqui no Brasil, para chegar, jogar rapidamente, zagueiro, canhoto, não tinha outro melhor. O Flamengo tem essa bala, tem essa grana, foi lá e contratou. E eu vou mostrar para vocês por que a gente considera o mercado do Flamengo perfeito. Perfeito mesmo. Ele contratou um centroavante que o Jorge Jesus queria, que é o Pedro. Ele queria um jogador de área e contratou numa condição melhor do que aquela em que o Jorge Jesus queria ele no Fluminense. Ele aumentou a concorrência no elenco, com a chegada do Michael, do Pedro Rocha, do Thiago Maia. Ele substituiu o Pablo Mari e o Rodolfo com o Gustavo Henrique e Léo Pereira. Tem um ganho claro aí, Rodolfo por Gustavo Henrique ou Léo Pereira. Ele fez um caixa com a venda do Renier por 138 milhões de reais. E de quebra, o Flamengo ainda impede que o Grêmio se reforce com o Pedro. Impede que o Corinthians se reforce com o Michael, impede que o Léo Pereira siga no Atlético Paranaense e impede que o Gustavo Henrique siga no Santos. Ou seja, além de se reforçar de forma muito boa, ele ainda enfraquece 4 rivais dele na Libertadores. 4. Mas não se reforça sem necessidade, porque ao contrário do que o Palmeiras fez nos outros anos, que contratou muita gente que às vezes até não precisava, né? Porque o Palmeiras em determinado momento fez isso também. Foi para o mercado de maneira muito agressiva, tinha dinheiro para isso, mas às vezes contratava quem não precisava, só para que os clubes adversários não se reforçassem. Dava chapéu nos adversários, mas não precisava tanto ter aqueles caras para a posição. O Flamengo contratou caras que ele precisa para reposição, para montar o elenco. O Michael, eu tenho dúvidas, porque o Flamengo tem outras opções ali com as mesmas características. Mas os outros jogadores, para reposição de elenco, para formação de elenco, eu acho que o Flamengo foi, de fato, preciso, tem dinheiro e foi contratar quem ele queria, na hora que ele queria. Mostra que não vai ter para ninguém de novo. E um time que incomodaria, né, entre aspas, porque jogou muito bem contra o Flamengo, o próprio Atlético Paranaense, está desmantelado, porque perde Bruno Guimarães, Marco Ruben, pode perder o Rony, Léo Pereira. O técnico. Então, assim... O Atlético é um clube muito peculiar, né? E acho que ele tem muito a imagem do seu comandante, o Petralha. E normalmente, e foi assim nos outros times vencedores, o Petralha tem uma história interessante, porque quando o Atlético foi campeão brasileiro em 2001, que ninguém esperava, aquele time que era treinado pelo Geninho, tinha o Kleber, o Alex Mineiro, o Kleberson. O Atlético...
Cocito. O Rizek só lembra dos jogadores mais viris. Lembra do Já vi que Cocito? na pelada. Lembro. Cocito foi para a seleção de base. Então, Cocito. O Atlético daquela vez, digamos que contra a vontade do Petralha, decidiu manter o time vencedor, aumentando o salário de todo mundo e tudo mais, e o time caiu na fase de grupos da Libertadores, no ano seguinte, com o mesmo elenco e tudo mais, com o mesmo treinador. Desde então, o Petralha tem a tese dele, é uma tese discutível, é que quando um time chega no ápice, na conquista, ele não vai conseguir se manter em grande nível, isso ele olhando para o time dele, para o clube dele. O que ele faz? Se tiver boas ofertas, ele vai reformular. Ele está reformulando. O time do Atlético, o Pedrinho falou, está desmantelado. Desmantelado, completamente desmantelado. Total incógnita. A única preocupação, vender bem. Então, vender bem para formar um outro time. Então, o Atlético vai ser outro time. Praticamente o mesmo nas duas últimas temporadas, sendo que na outra vendeu o Pablo bem para o São Paulo, né? Ele fez uma... E aí vai se reformular. Então, nem vejo o Atlético muito nessa... E perdeu gente em todos os setores, né? Perdeu seu principal zagueiro, perdeu seu principal volante, perdeu seu centroavante e pode perder seu principal atacante, que é o Rony. Isso. E as reposições não estão à altura. Não. Até pelo teto salarial, que eles não ultrapassam o teto salarial. Perdeu 2 reservas, isso. Pedro Henrique e Camacho. Então. Perdeu o técnico. Aí a comparação, por exemplo, de Flamengo e Corinthians, uma outra comparação. A gente falava do Pedro Henrique. Pedro Henrique volta de empréstimo para o Corinthians, já é titular absoluto, sendo que ele não era titular do Atlético. O titular era o Léo e o Bambu, que está na seleção. Então, assim, o Corinthians hoje tem um titular que era reserva do Atlético, o Flamengo vai, sem saber se vai ser ainda titular, mas contrata o principal zagueiro do Atlético. A diferença verdade? De poderio do Flamengo em relação aos outros é muito grande. O Corinthians queria contratar o Michael para ser a grande estrela da janela. O Flamengo foi lá e, sem muito esforço, contratou para ser um reserva do time. Isso. Acho que isso também mostra a diferença, né? O suposto trio de ataque reserva do Flamengo é Pedro Rocha, Michael e Pedro. Que seria titular absoluto no Grêmio. Equipes. O Pedro queria, o Flamengo falou, não, vou trazer para ser reserva do Gabriel. Esses três, se você for pensar... Eles não seriam titular no Corinthians? Seriam. Esse trio? Claro, pelo amor de Deus. E 90% dos times. 90% a porcentagem. Então, quase, se você for pensar, talvez não no Palmeiras. É isso que eu ia falar, talvez não no Palmeiras. O Pedro seria, eu acho, no Palmeiras. Cara, eu tenho o Antony em alta conta. Acho que o Everton Cebolinha no Grêmio não sairia. Tá bom, então, Mas os outros dois jogariam no Grêmio. Exato. Os outros dois jogariam no Grêmio. Se você pensar que o Antony pode sair do São Paulo a qualquer momento, os três jogariam no São Paulo. Os três jogariam no São Paulo. Tirando o Antony. Né? Mesmo assim, o Antony dava uma boa discussão ali, uma boa briga. Dava uma boa... O que responde essa pergunta? Quer dizer, o Flamengo aumentou a vantagem para os jogadores. O Flamengo melhorou o time dele. Não vai, provavelmente, sentir falta do Pablo Mari. E melhorou a qualidade do time. Olha... Se não der... Porque futebol é futebol, né? Futebol pode acontecer qualquer coisa, mata-mata pode acontecer qualquer coisa, mas o Flamengo vai desenhando aí uma projeção de dominar o futebol brasileiro por mais uma temporada. Mas você falou, mata-mata, pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que o time do Grêmio é super enjoado, tem condição de no mata-mata, como fez o Atlético Paranaense ano passado, tirar o Flamengo, é possível. O Grêmio é um time, tá com o time enjoado. E contratou bem. Outros times têm condição de, no mata-mata, tirar o Flamengo de uma competição. Mas no pontos corridos é muito difícil. Nos pontos corridos é muito difícil. Com esse elenco, nos pontos corridos é muito difícil. Eu só tenho uma preocupação. Com esse elenco e com esse modelo de jogo que já venceu, é muito difícil. Eu só tenho uma preocupação com relação ao Flamengo, é a permanência do Jorge Jesus. A gente tem falado isso... Eu me preocupo, porque já teve o boato que o Porto tem interesse, então, assim, quem o Flamengo... É lógico que eles já devem ter também rastreado outros treinadores com esse perfil, mas o começo não é fácil. Por mais que já esteja ali programado, um modelo, chega um treinador europeu, enfim, você botar em prática, você conhecer o que está acontecendo com o Gesualdo, não é falta de competência. A gente avalia, às vezes, 15 dias de treinamento. Não dá tempo, né? O cara está se adaptando a tudo, entendeu? A tudo. E o Jesus também, quando chegou, teve um pouco de dificuldade. A gente já falou sobre isso. Então, assim, quem seria um treinador com essa essência se Jorge Jesus não ficar no Flamengo? Essa é a minha preocupação. Porque pode chegar um cara e falar assim, ó, rapaziada, vamos tocar desse jeito aí,
os ajustes que eu fizer vão ser ajustes bem simples, mas é o mesmo modelo, jogue do jeito que estava jogando, pô, beleza, ok. E se chegar um treinador e quiser fazer algo diferente? Quer botar o dedo dele com outro perfil? Essa é a minha preocupação. Eu acho que isso pode azedar um pouquinho o processo do O Flamengo. nome natural que vem à cabeça é o do Sampaoli, evidentemente. Até porque o Sampaoli está dando não para todo mundo, uma dessas. Não, Jesus não saiu ainda. Respondendo a pergunta do Pedrinho, quem seria? É o nome que vem à cabeça. Naturalmente, se o Flamengo estiver pensando em alguém, se preparando na possibilidade de perder o Jesus lá no meio do ano. Agora, é bom lembrar, e não sei se o Sampaoli esperaria até o meio da temporada. É bom lembrar também que quando o Jesus chegou, ele teve um tempinho, porque o Campeonato Brasileiro parou por causa da Copa América. Teve um tempinho ali de 20 dias para treinar o time. E esse ano não haverá esse tempo, porque o campeonato não vai parar para a Copa América. Então, se o Jesus, de fato, deixar o Flamengo na metade da temporada... O Jesus só vai sair se um gigante europeu, lá na próxima janela, trocar de técnico e quiser o português. Então, se tem muita coisa ainda para acontecer, para tirá-lo, né? Hoje, não há, assim, essa iminência, né, dele sair. Vai precisar um clube europeu querer trocar de técnico, apostar nele. Ainda tem um caminho aí pela frente, caso o Flamengo tenha que lidar com isso. O nosso colega Paulo Vinícius Coelho, que agora é nosso colega, vai estrear semana que vem no Bem Amigos, e estará também aqui na bancada do Seleção. Ele fez um levantamento nesse ano e foi muito curioso. A gente falou muito desse time titular do Flamengo, que todo mundo sabe escalar, do time do ano passado. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse time jogou apenas 11 partidas com os 11 em campo. Apenas 11. Desculpa, 9 partidas com os 11 em campo. Foi na goleada ou nos 3-0 em cima do Palmeiras, no Maracanã. Na vitória contra o Santos. Na vitória sobre o Inter, no empate contra o Grêmio lá no Sul, jogo de da Libertadores, jogo da volta 5-0. No segundo tempo contra o Vasco, nos 4-4. E no Flamengo e River Plate da final da Libertadores. A gente está mostrando as partidas, foram apenas 9 jogos. Quase todos super importantes, jogos chaves na temporada. Além dos 2 do Mundial. Foram 6 vitórias, 2 empates, 1 derrota. 22 gols feitos, 9 gols sofridos. Isso é bem interessante porque lembra um pouco o que aconteceu com o time do Flamengo, aquele que todo mundo sabe de cor e salteado, campeão do mundo em 81. Isso. Que jogou poucas partidas, aqueles 11, né? Algumas mudanças, a gente fica às vezes com a imagem e, de fato, chama atenção, né? Porque é um time que já estava... todo mundo sabe escalar, do goleiro ao último. Raul, Leandro, Marinho, Mozart, Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Esse time jogou menos ainda. Então... Esse time jogou apenas 4 partidas, com os 11 em campo. É incrível. Apenas 4. É uma escalação que virou oração, Exato. Mas ele jogou a reta final do Carioca daquele ano, a final contra o Vasco, que perdeu o primeiro jogo, aí ganha do Liverpool, botando os ingleses na roda, e aí só uma partida do ano seguinte. Essa equipe, pelo menos, durou mais, essa formação clássica dos 11. Eu estava nesse jogo, esse 3-4 aí, no Morumbi, com o São Paulo, que tinha um timão também. Esse jogo foi épico. E o Flamengo chegou a estar ganhando por 4-1. Tipo... Então escalhe o São Paulo desse jogo aí. O São Paulo tinha um jogador desse jogo que chamava Ricardo, que eu nunca mais vi jogar. Era um reserva. Ricardo, pode buscar que é Ricardo. Mas tinha Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Marinho Chagas. Almir, Renato e Everton. Aí o ataque era Paulo César, Serginho e Zé Sérgio. Só que nesse jogo tava... Paulo César? É. Lembra o Paulo César? Jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, na seleção brasileira. Era o segundo time do Brasil, né? Em termos, nesse ano. Foi bicampeão paulista e tudo mais. Dividia as convocações para a seleção brasileira. Muitos jogadores na seleção brasileira. Em 82 foi muito Flamengo, muito São Paulo e muito Atlético. Isso. Né? Mas esse jogo aí é épico. E o Flamengo deita e rola no Morumbi, assim. Foi 4-3, mas foi tipo o 5-3 Brasil e Bolívia, entendeu? Chegou a estar 4-1 pro Flamengo. E a repetição dos jogos, assim, você mantendo a mesma equipe, é
ela não só te dá um entrosamento coletivo, como você começa a perceber movimentações individuais dos atletas, né? Umas coordenadas pelos treinadores e outras que você conhece algum movimento que o companheiro gosta de fazer. E o Jorge Jesus, nesse jogo, ele faz aquelas substituições de tirar o Everton Ribeiro e tirar o Arrascaeta. E a gente viu aí nos lances que passaram da final do Mundial, o gol que o Flamengo toma é justamente por uma característica. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.